Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo de economia, tentando dar uma revoada nos principais temas que vão norteando todo o complexo econômico mundial, o que está impactando de verdade a economia do mundo e, evidentemente, a nossa economia aqui. E entre duas guerras, entre treasuries americanos batendo recorde de subida e uma meta fiscal que nem nasceu e já morreu, a gente, entre trancos e barrancos, vai levando todo esse emaranhado de coisas e tentando entender o que pode acontecer até o final do ano aqui no Brasil. Iniciando então pela questão dos conflitos, né? O conflito da Ucrânia, em certa medida, até já estava muito precificado pelos principais agentes econômicos, tanto é que já não se faz mais preço dentro dos principais ativos, ou seja, não se tem um impacto sobre as commodities, sobre a paridade de moedas. Me parece algo que já está controlado fora daquele ambiente, né, entre Rússia e Ucrânia. Não justificando, né, a guerra continua sendo algo injustificável, mas tentando aqui uma medida de impacto. O que estava fora do radar era esse conflito entre Israel e o Hamas. A gente ainda não tem uma clara noção até que ponto isso pode escalar. Existem algumas tentativas de entender a complexidade disso, mas o fato é que, por enquanto, o impacto ainda está razoavelmente controlado, principalmente no que tange a questão de custo de commodities e mais voltado também à questão do petróleo, mas continua sendo muito imprevisível e a gente precisa ficar muito atento ao que vai acontecer por lá nos próximos dias, nas próximas semanas, que isso sim pode ter um impacto um pouco mais forte e aí sim fazer preço. Na questão do ambiente brasileiro, o que aconteceu de mais importante foi a questão do arcabouço fiscal encaminhado ao Congresso, mesmo sendo um arcabouço muito mais voltado na questão da arrecadação, ou seja, não se trabalhou muito forte a questão do gasto, iríamos atingir as metas através do aumento da arrecadação. O ministro Haddad trabalhou uma série de pautas junto ao Congresso, além do próprio arcabouço, algumas medidas como a tributação de fundos exclusivos, a tributação das offshores, a questão da tributação dos jogos, uma série de outras pequenas medidas que, somadas, poderiam atingir aqueles 164 bilhões de falta de recursos que já estava previsto na LDO. Como o ministro cravou no déficit zero para 24, o mercado deu o benefício da dúvida. Mas, eis que na sexta-feira passada, nosso querido presidente Lula joga uma pá de cal em tudo isso, dizendo que isso não é importante e que se tiver que ter déficit, vai ter déficit e ele não vai cortar gasto de nada. Coitado do Haddad, na segunda-feira teve que enxugar gelo tentando explicar o inexplicável. O fato é que isso causou muito, mas muito desconforto. E aí agora a gente precisa entender as próximas rodadas, né, o que vai acontecer, porque nós temos decisão de cupom, que está, em certa medida, precificada, ao menos no curto prazo, talvez duas baixas de 0,5% até o final do ano, onde traríamos a taxa de juros no Brasil para 11,75%. Mas isso é menos importante do que entender aonde a taxa de juros terminaria em 24. Porque essa sim determina uma série de outros fatores ligados à questão econômica. E aí? Onde termina essa taxa de juros? Até então as apostas estavam na faixa entre 9% e 9,5%. Mas, a partir dos novos elementos que surgiram nessa equação nas últimas semanas, o mercado de DI futuro já elevou essa taxa para 11,25%. E o mercado já eleva para cima dos dois dígitos, o que não é uma boa notícia. É algo definitivo? Lógico que não, tem muita coisa para acontecer. Mas foi um elemento que pesou bastante no curto prazo, onde a gente viu uma bolsa de valores sendo muito pressionada, um dólar voltando a operar acima da faixa dos 5, nós já vimos, 5 era uma resistência, e no jargão do economês virou suporte, né? Então agora o 5 é uma referência de que ficou barato novamente. Antes nós estávamos falando lá em 4,80, 4,70,
Então já mudou novamente a percepção de faixa também do dólar em função dessa série de fatores. E por fim, e talvez um dos elementos mais importantes de toda essa equação é a questão dos treasuries americanos, ou seja, aonde está o valor dos títulos públicos americanos, especialmente os títulos de longo prazo. Porque atingimos um dos maiores patamares dos últimos 40 anos na taxa de juros futura, né? Ainda não se sabe se vamos encerrar o ciclo onde está, né? Hoje à noite, estou falando numa quarta-feira, dia 1º de novembro aqui para vocês, hoje à noite tem decisão do FED, espera-se que fique mantida a taxa, porque a taxa futura já subiu, mas ela está permeando elementos muito perigosos até para a economia americana, sob o ponto de vista de continuidade das linhas de financiamento de longo prazo, porque a economia americana é muito movida a crédito. E à medida que esse crédito ele começa a ficar inviável para o consumidor americano, pode causar um estrago um pouco maior que o esperado. Ao mesmo tempo que o impacto para países como o Brasil, que competem em certa medida com a taxa de juros americana, quando você olha o quadro brasileiro aqui e imagina um investidor dizendo assim, olha, o pessoal estava de olho na meta fiscal, tinha um arcabouço e tal, parece que as coisas vão ficar seguras. Aí, de repente, o presidente diz, não vamos mais dar bola para isso. Aí a taxa de juros, mesmo alta, comparadas com uma taxa de 5% que está sendo paga hoje no mercado americano, o investidor, olha, não vale o prêmio de risco no mercado emergente e acaba também evadindo para o mercado mais seguro, no caso aqui, o mercado americano. Então, hoje a gente também está vendo saída de capital aqui no Brasil, tendo esse elemento bastante importante. Então, prestarmos atenção na questão do Treasury também é um elemento muito, mas muito importante no curtíssimo prazo para tentarmos desenhar os próximos passos aqui no Brasil. Então, a gente vai ficar atento a tudo isso e qualquer novidade, a gente retorna aqui com vocês para mais um bate-papo de economia. Se gostaram, dão seu like, podem assinar aqui nossos canais e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!